mais rapidamente aqui para vocês e mostrando para vocês a estrutura da água. Por que a gente fala que ela é polar? Porque ela tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Qual que é a vantagem disso, dela ter um polo positivo e um polo negativo? Que ela tem a capacidade de se ligar com qualquer outra molécula, vamos dizer assim, com qualquer superfície, porque toda superfície, toda molécula tem uma carga. Então ela tem as duas cargas, ela é polar, ela tem a carga negativa e positiva, então ela tem essa facilidade. Por isso que ela é considerada um solvente universal, porque ela consegue se ligar com qualquer ali substância, formando essa camada de hidratação da água em si, né? E então obviamente, né, essa quantidade de cargas que ela tem aí, ela cria pelas ligações entre oxigênio e hidrogênio, ela partilha esses elétrons aí, ela acaba criando essas cargas parciais negativa e positiva. Então, por isso que ela é uma estrutura polar. Agora, também por ela ter, né, essas ligações e ela ter essa facilidade de ligar uma molécula com a outra, ela tem aí uma propriedade que é bastante intrínseca dela, da molécula de água, né? Ela formar ligações de hidrogênio, né? Ligações que são consideradas ligações fortes, né? Então, que são átomos eletronegativos ali de oxigênio e nitrogênio. Por isso que fala ligações de hidrogênio, né? Mas aqui no caso é de oxigênio. Então ele liga um oxigênio com hidrogênio, né, pela compartilhação lá de elétrons que vocês conhecem muito bem na parte de química. E essas ligações, elas são próximas. Essas ligações de hidrogênio, ela tem uma característica muito comum, que elas são ligações próximas. Isso é bastante importante vocês entenderem agora, que a gente vai falar disso adiante. Isso vai dar coesão. A palavra seria essa, entre as moléculas. O que é coeso? É muito junto. Então essas moléculas não têm muito espaço de ar aqui. Então elas são muito juntas. Se a gente medir o espacinho, não sobra muito espaço, ela é muito junta. E por ela estar muito junta, é uma ligação forte. É difícil de ser desfeita. Então essa é uma propriedade bastante importante ali também da água, né? Quando a gente pensa ali nessas propriedades físicas, é bastante incomum, né, a gente levar em consideração. Tudo isso vai fazer com que ela tenha propriedades intrínsecas relacionadas ali, né, às diferentes moléculas, intrínseca dela mesmo, né, que a gente comparar com outra é totalmente diferente. Propriedades de solução. Então, por conta disso, ela é considerada um solvente universal. Presta atenção nisso aqui, ó. A água neutraliza parcialmente as atrações elétricas entre as moléculas de solutos carregadas ou íons envolvendo os mesmos com uma ou mais camadas de molécula de água orientadas, chamada de camada de hidratação, e evita recombinações. Fazer uma analogia, só uma brincadeira. Imagina que né, do tempo de vocês tinham 15, 16 anos, aí o rapaz trazia a namorada para namorar no sofá de casa, e a namorada trazia um namorado para namorar no sofá de casa. E aí vocês estavam juntinhos ali. Então imagina que isso é o soluto. Lá, vocês estavam juntinhos, o soluto ali, né? E aí de repente chegou alguém para separar vocês dois. Chegou o pai ou a mãe, né? Sentou bem no meio para assistir o filme com vocês. Chegou bem no meio para sentar no sofá ali. A água, ela faz isso. Essa camada de hidratação formou uma separação entre o casal ali. Então, a água, ela faz isso, ela forma essa camada, ela faz a ligação. Então, ela tem ligação com a filha, no caso, o pai e a mãe tem ligação com a filha, né? Mas ela quebra essa ligação entre esse soluto, ela separa. Então, a água, ela tem essa capacidade. Agora, é homogêneo? Essa questão de homogeneidade aí, ela é relativa. Ela é mais ou menos dependendo do tipo de soluto, tá? Mas o que é interessante a gente entender é que cria essa camada de hidratação e separa as moléculas. Isso é de solução. Densidade.
É muito comum a gente brincar, né, na infância, falar assim, qual que pesa mais? É 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de pena, 1 quilo de algodão? Os dois pesam mesmo, o que muda é a densidade. É a razão entre a massa da substância, o peso dela sobre o volume. Então, o volume de um chumbo, ela é pequenininho, é pouco, o volume é pouco, mas a densidade, ou seja, as moléculas do chumbo, elas estão mais juntinhas, estão uma mais próxima da outra, então a densidade ela é muito grande. Do algodão, a densidade ela é a maior, aliás, a do algodão ela é menor, o volume ele é maior. Então a densidade dele é menor. Costumo dizer em sala, né? Inclusive em questão, né, de levando isso para as condições, né, de mais extremas no universo, existem estrelas supergigantes, né? E nessas estrelas supergigantes, quando ocorre a explosão delas, de algumas delas, elas formam, né, na sua grande explosão, uma estrelinha menor, que a gente chama de estrela de nêutrons. Mas isso é uma condição muito específica, tá, pessoal? É uma hipergigante que pode formar isso. E aí ela acaba formando uma estrela de nêutrons, né, nessa explosão. Espelha o restante, daí forma, ela densa o restante do material e numa massa muito densa, né, numa bolinha muito densa que é pequena, de 10, 14 quilômetros, perto dos milhares e milhares de quilômetros que ela teria, né? Ou alguns casos milhões. Então, essa densidade dessa estrela de nêutron é muito grande, ou seja, as suas moléculas são muito juntas. Tanto é que, segundo os cientistas, se eu pegar uma colher de chá de uma estrela de nêutrons, ela equivale, uma colher de chá, a 1 tonelada. A um carro pequeno, um carro popular. Então você não conseguiria segurar, obviamente. Se soltar, ela ia afundar no teu chão na tua frente. Isso é densidade. Então essa é uma brincadeira, né? Gelo na água versus gelo no uísque. Boia ou afunda? Então, tempinho aí. Gelo na água versus gelo no uísque. Gelo na água, boia. Não boia? Por quê? Porque a densidade do gelo ela é menor. E o gelo no uísque, acontece a mesma coisa? Não acontece a mesma coisa? Vocês podem observar em filme. No gelo no uísque ele afunda. Por quê? Porque o álcool, né, não é só álcool que tem no uísque, obviamente, mas ele tem muito álcool. A densidade é menor do que da água. E aí o gelo consegue ter uma densidade maior. Já vista que ele é uma expansão da água, né, gelado, né? Tem ar interno ali, então por isso que a densidade comparando o gelo com a água, o gelo acaba sendo menor, mas comparando com o do uísque, ela é a maior. Então, aqui a gente tem uma leitura disso, 0,99 gramas por centímetro quadrado para cada ml. 0,92 para o gelo e 0,79 para o uísque. Então são densidades diferentes. E pessoal, um recado rápido aqui para vocês não esquecer que nós temos redes sociais, tanto Facebook quanto o Instagram, quanto também o YouTube. Nós temos bastante material no YouTube relacionado a podcasts com os nossos materiais sobre fisiologia, fitotecnia, fitossanidade de plantas, inclusive, com parceria com outros professores. E sempre eu aviso de novos cursos lá também, então se inscrevam, siga a gente nas redes sociais. E lembrando que todos os cursos ele tem direito a certificado, tá joia? Até mais!